Olá, no ar mais um Clipping Eletrônico, o programa que discute os principais acontecimentos da cidade de São Paulo, que você pode acompanhar pelo canal 61.4 da TV Aberta Digital ou pelo canal 7 da NET ou ainda no portal câmara.sp.gov.br/TV Câmara SP. Os nossos convidados hoje, vereador Alfredinho do PT, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde. E também o vereador Toninho Paiva do PR. Vereador, obrigado pela presença. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. É muito bom estar com você, com o nosso amigo Alfredinho, né? Um bom vereador na Zona Sul. Bom, é o seguinte, eu gostaria de começar o nosso debate aqui pelo assunto, me parece, o mais latente hoje aqui na nossa cidade, que é a ocupação de manifestantes da Secretaria Municipal de Cultura. Essa ocupação desses manifestantes que são da Frente Única da Cultura, que aconteceu na tarde de ontem e que segue até o presente momento. Manifestação essa que se originou a princípio por um corte no orçamento da pasta da Cultura e que culminou agora recentemente em uma discussão do secretário municipal de Cultura, André Sturmi, com um agente cultural em que o secretário acabou proferindo as seguintes palavras: queria quebrar a cara desse agente da cultura. Aconteceu durante uma reunião para uma negociação da renovação de uma parceria para a administração da Casa da Cultura Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital. Depois disso, então, esses manifestantes ocuparam na tarde de ontem a secretaria, permanecem por lá. Houve uma reunião hoje cedo com o secretário especial de Relações Governamentais, o Milton Flávio, para tentar negociar o fim desse ato, mas não houve um acordo. Os manifestantes querem a saída do secretário André Sturmi, também pedem o descongelamento dessa verba e a execução de um plano municipal da cultura com a implantação de um conselho da onde eles façam parte também. E que metade da verba aí da secretaria seja destinada para projetos na periferia. Bom, daí então a gente tem essa situação. Eu queria que vocês, vereadores, o vereador Alfredinho disse que esteve lá na Secretaria Municipal da Cultura hoje, mais cedo. Eu queria que vocês fizessem uma análise de como vem sendo conduzida a pasta da cultura, inclusive o que o senhor viu hoje cedo por lá. Veja, eu acho está faltando a inabilidade por parte do secretário. Essa é a minha opinião. Eu cheguei aqui no governo Kassab, antes já tinha o governo Serra, depois o governo Haddad. Esse pessoal sempre foi um pessoal que participou, sempre participaram aqui da discussão de orçamento, da elaboração de LDO, a discussão do orçamento, do próprio orçamento. Nunca houve uma ocupação na Secretaria de Cultura. Nunca houve. Eu sei que é um movimento organizado, tem as suas necessidades, né? Mas faltou a habilidade ao secretário da forma de tratar, de como tratar. A questão da ameaça de quebrar a cara do agente da cultura, agente cultural, foi só um problema, só um estupim. No problema que já vinha acontecendo. Nós criamos aqui na nossa comissão, que o presidente Toninho Paiva preside lá, a Comissão de Administração Pública. Nós aprovamos uma comissão de estudo para poder discutir e acompanhar o orçamento da cultura. Faz parte da comissão eu, o vereador Donato, Ricardo Teixeira, mais um outro vereador que eu não lembro aqui, mas quem está participando mais sou eu, Donato, e um pouco o Ricardo Teixeira. E essa comissão, ela vem fazendo um debate detalhadamente do orçamento. O orçamento todo congelado, nós começamos a criar um debate, uma discussão com o próprio secretário de Finanças, da possibilidade de descongelar alguma coisa para começar a liberar recursos para eles iniciar o trabalho deles dos programas que eles têm da cultura. Isso não avançou até agora, não foi liberado nada. O secretário André Sturmi disse que já foi liberado 30 milhões de reais referente a essa... Mas 30 milhões, de onde está esses 30 milhões? No governo atual. 30 milhões. A última vez que... Sabe, é uma colocação infeliz do próprio secretário, como ele foi infeliz em falar que ia quebrar a cara do cidadão lá, certo? Uma pessoa participativa. Nós fizemos uma audiência pública aqui e veio o pessoal ligado à cultura. O Alfredinho estava também.
E achei um pouco desrespeitoso a posição deles aí. Tá? Eu acho que tem que ver sempre respeito. Nós nos respeitamos e ele tem que nos respeitar. E o próprio secretário não respeitou a figura humana lá, independente do que ele, o grupo que pertence. Então houve por parte do secretário, apesar que ele já pediu desculpas. Desculpa, disse inclusive que teria caído numa armadilha, que o manifestante Foi estava filmando de humilde, propósito. mas eles vieram provocar. aqui, olha, de camiseta, de short, isso aí não é lugar para isso. Eu repreendo mesmo, eu não gosto disso. Tem que ter respeitado, aqui é um poder público. O senhor acha que faltou respeito das duas partes, então? Eu não estava lá presente, é uma área da Zona Leste que a gente atua, sou bem votado na região lá, mas não conheço com detalhes lá. A gente tem que realmente, eu acho que falar que pagou 30 milhões, nós entramos no mês 5. Não existe nenhum empenho, nenhum convênio assinado do pessoal da cultura. Outra coisa grave, na minha opinião, foram os comentários que surgiram após a ocupação. Isso só vem acirrar mais os ânimos de quem está lá. História que depredaram a secretaria. Eu fui lá, não tem nada depredado. Não existe nada depredado. Absolutamente nada. Que tem o pessoal que ocupou uma das salas da Secretaria de Cultura, que estão lá dentro, mas estão de forma muito tranquila, sem depredar nada. Eles têm até o cuidado de não ter nenhum tipo de problema de quebra-quebra, depredação, até para não jogar a população contra eles, estão controlando direitinho essas coisas. Dizer que ele tentaram entrar na sala dele, chutar a porta, tentaram invadir, história. Isso não ajuda. Não adianta. Não constrói nada. Construir versão mentirosa, para justificar uma falha de inabilidade política da pessoa dele, secretário. O que eu acompanhei também é que a manifestação segue pacífica, mas o que a gente tem é a informação que não houve acordo, se ventilou a hipótese de uma outra reunião, não sei se o senhor tem essa informação. Tem uma reunião no hoje final às 8 da tarde, horas uma nova reunião, não sei se parece que não está confirmada ainda. Tem outra marcada para as 5 horas da manhã. É que é o seguinte, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, aliás. É que é o seguinte, sabe o grande problema? O grande problema de uma negociação é impasse. E negociação não pode ser imposição, porque se é imposição, isso não é negociação. Hoje a principal bandeira deles lá hoje não é nem o recurso mais, é a saída do secretário. Eles dizem que não vão arredar o pé dali enquanto o secretário não for. Eu não sei se o Alfredo teve oportunidade, eu como já estive aqui, já esclareci que eu não conheço com profundidade. O dinheiro lá é para quê? Para os vários programas da secretaria. O VAI, educacional, são diversos cultura, programas relacionados à pasta. Aquele projeto que a gente aprovou ano passado aqui, fomento para a periferia, fomento para o teatro, são os vários programas que existem na Secretaria de Cultura. Lá em Merino, que eu saiba, não tem teatro. Não, mas lá tem a Casa de Cultura. Tem a Casa de Cultura. Casa de Cultura de Guaianazes, de São Mateus. São Mateus que foi o problema, né? O rapaz que ele xingou, que ele ameaçou quebrar a cara, era de São Mateus, era isso? De Ermelino Matarazzo. De Ermelino Matarazzo. É que essas casas de cultura, todas elas funcionam com esses programas. E se não tem um recurso, os programas não existem, não funcionam. Agora, Alfredo, você há de convir que a situação que vive não só a cidade de São Paulo, mas o país é crítica. Entendeu? Eu acho que houve um erro do prefeito João Dória não ter ventilado a situação que ele pegou a prefeitura, para que a gente tomasse conhecimento. Valores que é fácil de esclarecer e realmente a situação que estava. Então ficou que a situação estava boa. Mas eles têm 10 bilhões em caixa hoje. Ele só tem que explicar, o prefeito tem que explicar qual é a estratégia do governo. Os 10 bilhões em caixa, eu sei que não são esse dinheiro todo não é dinheiro para investimento, ou investimento em obras ou em programas como esse. Não, eu acho que não é tudo para isso. Uma das coisas importantes tem que investir na área da saúde, que não é calamitosa a área da saúde. Pois mas ele tem que ter estratégia. Por exemplo, se dos 10 bi, 7 milhões é para garantir a infraestrutura e a manutenção da cidade, dos hospitais, blá, blá. Os 3 bi é para quê? É para atender os programas, para atender essas coisas do tipo. Então, custa liberar lá 100 milhões para liberação para uma secretaria dessa, não é nada.
Não, eu falo 100 milhões... Também não é dizer que não é nada. 100 milhões... Não é nada. Mas precisa ver, 100 milhões para quê? Para um programa anual? Não, com 100 milhões, eles poderiam muito bem contemplar... Milhões... Todos os grupos. Sei, mas 100 milhões eu não vi no governo anterior liberar essa. Sim, mas quanto é esse dinheiro para ninguém? O orçamento deles não liberou muito mais. O orçamento deles o do governo do Haddad dobrou o orçamento deles. Da cultura. O orçamento deles acho que é quase um bi, será 500 milhões ou é um bi, não sei. Não chega um bi. Não chega. Não chega um bi, mas é mais de 500 milhões, com certeza. Dá mais de 500 milhões. Bom, lembrando você... Estou falando de 100 milhões, liberar, nós estamos no meio de junho, ó, se é 500 milhões, que eu acho que esse é o número exato, e se libera 100 milhões no meio de junho, no meio do ano, é claro que não vai liberar esses 500 milhões até o fim do ano. Eu acho que falta um esclarecimento melhor sobre esse problema de verba, porque se a gente falar 100 milhões, 50 milhões, não é um negócio pequeno, sabe? E precisa ver qual o objetivo, se realmente vai para as pessoas que vão usar isso daí. São programas que a própria secretaria, já existe na secretaria há anos. Não é programa inventado, não é coisa inventada. Não, eu sei que não é coisa inventada, não é inventada. Mas a Secretaria de Cultura, eu nunca vi. E nós tivemos um vereador que foi secretário da Cultura. Inábil. Tá. Ou ele foi inábil, mas, veja bem, não se reelegeu. Sabe? Você secretário de governo, de uma secretaria, não se reeleger, é inabilidade do próprio, da própria pessoa, o secretário que estava lá. Ou faltou dinheiro, ou faltou realmente um trabalho mais profundo na área. Às vezes a pessoa é um bom secretário, mas não consegue se eleger, porque uma coisa... A eleição, você disputa a eleição, sabe como é que é a eleição? Isso depende muito do candidato, o estilo de campanha que o candidato faz. Mas você ter um instrumento na mão é muito melhor do que você... Claro, mas tem gente que tem um instrumento e não sabe usar. Sabe usar, até sabe fazer uma boa administração competente e tal, mas não sabe usar um instrumento politicamente. Mas é isso que a gente tem que levar em consideração, porque teve um vereador dessa casa aqui que foi secretário da Cultura, entendeu? Com todas as condições que poderia ter exercido o seu mandato lá como secretário e numa reeleição até muito mais fácil. Você se elegeu com uma bela de uma votação e não teve uma máquina na mão. Nem eu tive também. Mas se reelegemos. Então começa por aí. Aonde tem que buscar? Se me derem essa oportunidade de a gente vir novamente aqui, vou trazer dados aqui, de valores aqui, para que a gente possa realmente esclarecer a população dessa cidade. Eu acho que 500 milhões é o orçamento deles. Parece que é isso. A produção está checando, a gente vai dar direitinho para não passar o valor errado. Lembrando que você pode participar com a gente através do telefone 33964944, enviando sugestões, perguntas aqui para os vereadores. Ainda nessa questão da cultura, a gente tem aqui uma notícia do Estado de São Paulo de hoje, que diz o seguinte: Teatro Municipal deixa de pagar R$1.600.000 a 14 artistas estrangeiros. Um grupo de 14 artistas estrangeiros cobra do Teatro Municipal esse pagamento de R$1.600.000 relativo a apresentações feitas em 2016 e que deveria ter sido pago até o fim do ano passado. No total, o teatro acumulou uma dívida de R$14 milhões com artistas, fornecedores e também com impostos. E a Prefeitura admite essa dívida que foi feita durante a administração passada. Mais uma questão problemática envolvendo o orçamento da cultura. Está aqui o grande representante da gestão passada, que ele pode nos colocar. Né? E o Alfredinho é uma pessoa realmente séria, eu tenho um apreço muito grande por ele. Né? Mas as coisas não estão bem claras. Então, por isso que eu falei, o Dória errou de cara, falou, estou pegando essa prefeitura com todas as secretarias sem dinheiro aqui. Aí a gente vê o que realmente está acontecendo. Agora, depois de 5 meses de governo, dizer que não paga artistas estrangeiros, depois, não só contra a cidade de São Paulo, mas contra o país, tá? Que não pagar, o artista vem contratado para realmente se apresentar e ele não recebe. Eu não sei nem de onde, que lugar eles vieram, esses artistas. São artistas de diversos países. Diversos Áustria, deve Itália, ser aquelas Alemanha. coisas que chamam os restos a pagar.
Todo governo, quando ele sai, ele tem contratos, contrai dívidas, que são dívidas que ficarão para o outro que entra pagar. Isso é normal em qualquer troca de gestão. Não adianta o que está lá, o que entra, reclamar, porque isso é normal. Até porque a dívida é feita nesse ano para ser pago o orçamento do ano seguinte. Então, por exemplo, se o ano passado foi o último ano do governo Haddad. Não é normal a gente não pagar os nossos compromissos. Não, mas é porque ele não tá, quem tem que pagar é o prefeito atual. Não adianta ele dizer, a dívida foi feita pela gestão passada, por isso eu não vou pagar. Se é para ser assim, ele não deveria ser prefeito, porque ele sabe que todo prefeito, quando assume, ele tem o resto a pagar. O secretário Sturm, ele disse aqui, ainda na reportagem, que essa dívida ela não é da prefeitura, mas sim do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural. Isso, né? Que faz a gestão do Teatro Municipal. Exatamente. Eu sei. Eu participei da CPI do Teatro Municipal, por isso que eu conheço esses probleminha lá da... Teve uma decisão judicial que eles deverão deixar isso daqui em um mês. Mas eu queria, viu, Toninho, assim, o Brasil inteiro, 90% das prefeituras ficaram em situação, só pegar o Rio de Janeiro, pegar vários estados que for, de dívida, inclusive não pagando nem funcionalismo. São Paulo, com toda a dificuldade, foi entregue numa situação, não digo boa, tal, mas uma situação controlada. O governo Haddad deixou mais de 5 bilhões em caixa para o governo atual. Mas 5 bilhões é pouco, num orçamento de 54, previsão orçamentária 54, que nós aprovamos. Só para a gente deixar os números direitinho aqui, o orçamento da cidade 54 bilhões, o orçamento da Secretaria Municipal da Cultura 518 milhões, quase acertei, com congelamento de 48%. Quase acertei, falei 500 milhões. 500 milhões, eu acho que é um dinheiro grande. Não. Para a necessidade de que a cidade... A cidade de São Paulo. Para São Paulo. Sim, não é para o estado de São Paulo. Não, mas não é. Para a cidade, mas 500 milhões é uma coisa... Secretaria nenhuma tem dinheiro suficiente para atender as demandas da cidade. Não tem, você pega a secretaria. Depende do prefeito para onde ele vai realmente tentar um trabalho. Mas acho que a cultura é um ponto fundamental em qualquer sociedade. Como é a saúde e a educação. Sim. Nós aqui no Brasil ainda devemos muito para a educação. Os governos não têm investido o que deveria ser investido na educação. A educação é uma coisa que realmente é profunda em qualquer país do mundo. É o sustentáculo de uma nação, é a educação. Aí vem a cultura, mas vem o esporte, vem a saúde como prioridade, que a saúde tem uma problemática. Vai aos hospitais. Isso aí deve dar 0,5% do orçamento da cidade. Tá. 0,5%, mais ou menos, 0,5%. Então não é um orçamento grande, é um orçamento apertado. E aí quando ainda congela quase todo o orçamento, por isso está tendo os problemas, por isso que está ocupada a Secretaria de Cultura, por isso que eles já fizeram vários movimentos, já foram em frente ao Teatro Municipal fazendo movimento, protestar, já foram em frente à Prefeitura. É questão do bom senso. O governo, eu repito, o governo ainda não disse qual a estratégia que ele tem para a cidade. Não pode ser a cidade linda. Aos domingos, aos sábados, o prefeito se vestir de gari e ir para um determinado local e dizer que está deixando a cidade bonita, e você vai na periferia, os matos. De manhã eu fico todo dia pela manhã de vir para cá, assistindo aquele Bom Dia São Paulo, aí todo dia eu vejo. Aliás, a Globo, era melhor fechar a Câmara Municipal e deixar a Globo sozinha reclamar dos problemas da cidade, porque todo dia ela está reclamando de uma coisa e imediatamente ou o subprefeito, prefeito regional, aliás, que agora, ou o secretário já responde: será resolvido hoje. Nós, vereadores, mandamos um número de ofícios, não são respondidos. A hora que a Globo vai lá e foca, em seguida aparece alguém do governo, um secretário, hoje será resolvido. Hoje será resolvido. Não precisa de vereador. Agora, tem um lado bom, que pelo menos a notícia que hoje sai na imprensa, é um lado bom, que as vagas para a pré-escola, que é de 4 a 5 anos, estão zeradas, que era 223 mil,
Não, as vagas de e-mail que eram 10 mil. A gente tem a informação aqui. Dória zera a fila por Era vagas 10 na mil. pré-escola. A gestão Dória anunciou outro A fila era de Quatro ou anos. cinco zerar a anos. fila atual por vagas na TMI. pré-escola, etapa que atende de crianças de 4 a 5 anos. O número de estudantes matriculados chegou em maio a 223.393. Em dezembro eram 215 mil, que representa um saldo de 8.344 novas vagas. Não deixa de ser A uma fila coisa bem era positiva. A fila era de 10 mil. Foi feita algumas ações que, aliás, qualquer governo que tivesse assumido ia zerar. Porque o governo anterior construiu as condições de zerar. Fazendo algumas novas escolas foram entregues e essas vagas elas foram criadas em função do secretário atual, que fechou algumas salas que eram utilizadas como salas de leitura para trabalho e transformou em sala de aula. Sim, sabe? que precisava realmente ter um objetivo de zerar isso daí, então isso aí já ficava vergonhoso. Sim. Eu acho que foi uma coisa importante do governo atual. Lógico que perto do que tem aí não é nada, mas também tem um lado positivo. Não adianta só nós criticarmos e não ver um lado que realmente traga um pouco de conforto para essas crianças de 4 a 5 anos. Ainda em relação a esse assunto, a gente tem também uma reportagem trazida pelo portal G1, que diz o seguinte: uma audiência pública discute as saídas para a falta de vagas em creches em São Paulo. A Prefeitura de São Paulo anunciou que zerou a demanda por vagas na pré-escola, mas a procura é crescente nas creches para as crianças de até 3 anos. E diz o seguinte: o problema da falta de vagas em creches está sendo discutido hoje, nesta quinta-feira, em uma audiência pública no Tribunal de Justiça, para tentar evitar tantos casos que acabem indo para a própria Justiça. A fila ela é maior em 10 distritos aqui de São Paulo, entre eles o Jardim Ângela, 5.641 crianças aguardando vaga, no Capão Redondo, 4.911 e no Grajaú, com 4.763. Alguns pais procuraram a Defensoria Pública para garantir na Justiça essa vaga para os seus filhos. O defensor público que acompanha a audiência explica que em 2013 ficou decidido que a Prefeitura tinha que criar até 2016 150 mil vagas para crianças de até 5 anos e que isso aconteceu apenas em 2/3 dos casos. Só para concluir, o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, disse que vai gerar 85 mil vagas em creches até 2020. Aí complementando do que a gente... Eu acho que é um número significativo, mas ainda realmente temos um número muito grande fora das salas de aula, fora das creches. Então, eu acho que hoje tem que pegar, e tem bastante entidades sérias, que tem que conveniar. O prefeito Dória logo assumiu e falou que ia pegar galpão, aí ia realmente transformar eles em creches. E até agora não saiu isso daí. Mas seria um bom caminho para que pudesse zerar. A grande realidade que eu falei, a gente tem que sempre dar uma preferência total para a educação. A educação sempre ela é salutar em todas as sociedades. E muitos governos, isso aí veio se acumulando, não é só o governo anterior que deixou, ou o governo atual. Isso aí veio de governo a governo realmente crescendo. Realmente não há um controle de natalidade, entendeu? Que faz parte da educação do ser humano. Então isso, a necessidade cresce desordenadamente, aí é o que a gente vê aí. Pega crianças aí, que você com certeza vai levantar um problema que hoje a imprensa, não só de São Paulo, mas do Brasil e também fora do Brasil, fala da Cracolândia. Vê o que vivia de crianças lá, recém-nascidas lá no meio. É o próximo assunto que a gente vai abordar aqui, tem uma informação bem interessante dizendo isso. Filhos da Cracolândia, por semana, 2 bebês são encaminhados para a vara central da infância. Então, qual o caminho, a tendência do caminho que convive num lugar onde a droga corre só em todos os lugares, sem qualquer repressão, vende, virou uma feira de comércio de droga. Olha que absurdo isso daí. Olha que absurdo. E aí vem as pessoas que querem, não sei, que houve, se não tirasse, ele estava sendo omisso, prefeito. Olha, não mexeu nisso, não fez nada aí para que realmente São Paulo, porque nos envergonhamos. Você passa na Radial Leste ali, aí embaixo do viaduto Brest, não dá para mais se aguentar.
A cidade maior do país tem esse problema de morador de rua. Então, na Cracolândia tem que ter uma estrutura na área da saúde, perfeitamente. Mas tem que algumas providências tem que ser tomadas e foram tomadas, sabe? Eu acho que tem que agir mesmo, porque não dá para você aceitar que na cidade de São Paulo tenha abertamente uma feira livre para vender droga. Olha que absurdo. E lá tem pessoas que convivem 20 anos lá na Cracolândia já. Mães, porque hoje há uma infantilidade que as mães aí ficam grávidas 14, 13 anos. E principalmente nas comunidades que temos aqui. Então, esse problema da Cracolândia, eu tenho meu apoio, eu acho que falta ainda, mas houve um início. Se não der início, nunca acontece. Um jogo de uma partida de futebol só acontece quando você dá saída. E o Dória teve a coragem de realmente fazer isso daqui. Eu acho que tem muitas coisas para consertar, tem, mas foi realmente uma resposta para a sociedade paulistana. E nem vai consertar fácil. E nem vai consertar fácil. Madeu mostrou que ali está, onde você pode aceitar que tem feira vendendo droga, sim, mas se fosse maconha, fácil, crack. Se fosse fácil consertar, fosse só pegar o trator e ir lá, derrubar as casas, a tropa de choque, com bala de borracha, com bala de verdade, com jato, que acabar, qualquer um acabava. Mas não foi, não. Ele foi anunciou, bem assim. Não, ele anunciou no domingo à noite que acabou a Cracolândia. Mas não, acabou. Não acabou. Ainda estamos lá, ela mudou de local. Então, para que o prefeito Entendeu? fala um negócio desse? Não, ela mudou. Agora, hoje um acompanhamento já, para aqueles que realmente se sentem, para se libertar da droga, que não é fácil. Mas é que a ação mediática dele foi errada. Ninguém quer a Cracolândia, porque quando a gente fala, pelo menos quando a gente discorda da forma como foi feito, do jeito que foi feito, já começam a dizer que a gente defende a Cracolândia. Quem que defende a Cracolândia? Ninguém quer aquilo lá. É deprimente aquilo, eu fui lá. Deprimente. Agora, se fosse fácil, já tinha lá se vivem acabado. Crianças, adolescentes já que tinha se estão lá. acabado. O problema é que tem que ter o programa. Não adianta montar um programa achando o seguinte, isso aqui eu acredito, isso aqui eu vou montar, isso aqui vai ser 100% de efeito. Não existe eu não sou especialista nessa questão das drogas, mas nada existe 100%. Eu tenho visto alguns especialistas, porque você tem que insistir, persistir e insistir. Porque um viciado que vem fazendo o tratamento, ele vem num determinado estágio, que ele está deixando de usar as drogas, daqui a pouco ele tem uma recaída. E não é porque ele tem uma recaída que tem que desistir dele. Não pode desistir. Não, nem pode. Tem que continuar. Até uma questão que tem que persistir. Agora, que houve por parte da prefeitura, do então prefeito João Dória, o passo inicial. E eu acho que aqueles que moram nessa cidade ou vêm para cá para trabalhar, para estudar, tem que apoiar. Nós temos que realmente mas não ver. Pode, o jeito que foi feito, se fosse. Não pode apoiar o jeito então, que foi feito. deixa continuar do jeito que está. Por que a secretária de Direitos Humanos, que fazia parte, era a principal secretaria de parte do problema, entregou o cargo? Porque a operação, a forma que ela foi feita, o jeito eu não posso falar que ela entregou o cargo porque eu não participei e não vi nada disso daí. Ou ela realmente foi incapaz para isso? Ela entregou o cargo porque ela não concordou. Ela estava coordenando. Ela já estava há 4 meses, ela não fez nada, precisa fazer o programa Redenção, ela que estava coordenando. O programa Redenção. Olha, ela era que estava programando. Esses nomes que se dão braços abertos, programa de redenção. Mas tudo tem nome. Nós temos que tomar providência e fazer as coisas. Sabe? Mas tudo as tem entidades nome. Aí que vão lá servir sopa. Eu sei, tudo tem nome. A pessoa não se alimenta uma vez só. Ela tem que ter um acompanhamento. Isso daí precisa. Eu acho que passou um exagero por parte da imprensa de falar isso. Só lembrando para o nosso telespectador que quiser participar com a gente dessa discussão, eu vou passar o telefone aqui, 3396-4944, se quiser dar alguma sugestão, alguma pergunta para os vereadores em relação a esse assunto que a gente está tratando agora, que é da Cracolândia. Vereador, só em respeito a essa questão da recaída que você falou agora há pouco, a matéria do jornal da Folha de São Paulo de hoje traz o seguinte aqui num determinado momento, o seguinte, para os agentes, a maioria das internações ocorre não pelo convencimento, mas porque o usuário procura o serviço. Aspas, acontece também de ele querer tratamento agora porque está passando mal, com fome e frio. Quando chega na hora, bate a abstinência e ele desiste. Tem essa questão também, né? Tem todos esses problemas.
O pessoal criticou o programa Braços Abertos. O programa Braços Abertos ele não foi tirado da cabeça do prefeito Fernando Haddad ou de uma pessoa que não conhece de nada de tratamento de viciados. Ele foi tirado com a opinião e a apresentação de proposta de vários especialistas. Que tem os seus resultados. Agora, resolveu 100%? Não resolveu. E não é assim tão rápido. Esse negócio, morador de rua, eu não viajo para o exterior, o Toninho deve viajar. Eu não. Você não viaja para o exterior, não? Mas assim, hoje eu estava ouvindo... Eu só fui a Portugal por descendência portuguesa, mas não viajo para o exterior. Hoje eu estava ouvindo... Eu viajo para a Zona Leste. Eu também, eu viajo para lá para o Grajaú. Eu estava ouvindo hoje a rádio CBN, e eles têm aqueles debates lá dele, um dos comentaristas lá em Londres. E ele dizendo que lá tem morador de rua. Mas como é que é a situação do morador de rua? Ele falou, aqui tem, assim, assado, aqui o problema aqui que é diferente daí, que aqui existe mais solidariedade, a gente percebe que as próprias pessoas, moradores daqui da cidade, têm uma relação, conversa com eles, a gente percebe a presença da assistência social aqui. Eu viajei uma vez para os Estados Unidos, porque não foi eu que paguei a passagem, eu era dirigente sindical e a Ford fez o convite para nós ir conhecer umas fábricas. Eu fui lá em Detroit e eu vi morador de rua e um negócio parecido com a Cracolândia aqui. Nova York teve o problema. Só que a única diferença que é a Cracolândia começou lá o crack. Era nos prédios abandonados, porque Detroit é uma cidade, vocês conhecem, que foi uma cidade muito industrial do setor automobilístico, e quando as empresas automobilísticas saíram de lá, esvaziou vários bairros e tinha uns prédios abandonados cheios de drogado e de criminoso. Como o vereador disse, em Nova York sofreu com essa questão. Sofreu muito, um país que tem uma estrutura de primeiro mundo. Eles criaram os chamados tribunais de drogas. Foi realmente mais ou menos o passo que foi dado. Teve uma intervenção drástica, uma intervenção realmente forte, para o pessoal acordar e falar, peraí, aqui tem gente que está querendo ajudar. E vocês têm que ser ajudados. Agora, nos ajudem também. Mas cadê a gente combater o traficante, que é quem leva a droga? Quem leva? O viciado, ele usa droga porque leva Exatamente. Porque houve por parte já, vem se arrastando há alguns tempos aqui, uma acomodação da Secretaria de Segurança e do governo estadual. Aí você falou tudo. Quem criou a Cracolândia foi o governo tucano. Não adianta eles virem com essa gracinha de... Não, o prefeito ontem foi questionado ali no viaduto Chá, quando uns populares começou a gritar fora Dória, cadê a Cracolândia? Ele mandou, pergunta o governo anterior. Ele esquece que quem criou a Cracolândia foi o governo do PSDB, do Estado. Vereador Alfredinho, tem uma pergunta para o senhor. Podia não ter deixado naquele estágio que deixou, mas deixou. Não poderia de maneira nenhuma, nem como está o estágio que eu já tive a oportunidade, ali em Abresse, em plena Radial Leste, tá certo? Aqui, próximo ao centro da cidade, o que tem lá, de barracos lá. Pois é. Vereador Alfredinho, uma pergunta aqui do nosso telespectador, Fernando do Jardim Carombé, que ele pergunta o seguinte, o que o vereador Alfredinho, acha da Cracolândia em frente à casa dele? Isso é uma pergunta debochada, né? Que ele deve ter uma visão reacionária, que deve achar que os moradores ali da Cracolândia deveria não ter feito aquilo, mas chegar e já metralhar, que muitos têm essa visão. Eu quero saber se fosse um irmão dele ou um filho dele que estivesse lá, se ele ia pensar isso. Ia pensar assim, porque pode ter o filho de qualquer um de nós lá. Um irmão, de qualquer um parente. A droga é um negócio que destrói a família, é um negócio incontrolável. O problema é sério, não é tratar de forma de deboche, assim. Eu fui debochado por vários aí, porque eu coloquei minhas opiniões no Facebook. Leva para sua casa. É a visão que eu não consigo entender. É uma visão reacionária, de Hitler, que queria fazer uma super raça e matava os negros, os que não tinham olho azul, porque ele entendia que todo mundo da raça alemã lá tinha que ser olho azul. As pessoas têm essa visão em relação às pessoas que são viciadas com droga, é parecida com uma visão desse tipo. Aqui eu estou fazendo aqui um debate defendendo uma visão mais humana de como recuperar um cidadão. Ali naquele meio, se você for lá atrás, tem pessoas que são formadas, advogados, engenheiros. Um certo dia aqui, eu encontrei um morador de rua,
ali na Praça da República. A gente viu recentemente esses dias do irmão da Suzane von Richthofen, que foi achado na Cracolândia. Pois é. Um menino super inteligente, formado pela USP, fez... Cara, foi metalúrgico igual eu, trabalhou na ABC, na mesma fábrica que eu trabalhei, e entrou naquela situação. Então, eu acho que essas pessoas, a gente tem que trabalhar para que elas sejam inseridas novamente na sociedade. E não usar da truculência e da força achando que isso vai resolver o problema. Mas às vezes é necessário que se dê um choque para que a pessoa realmente acorde e veja que realmente há gente por trás que quer fazer alguma coisa. Entendeu? Que quer realmente tentar resolver o problema. Agora, se esse problema, esse governo que está aí, tiver apoio, eu acho que as críticas aí, ela enaltece, as pessoas têm que se corrigir com as críticas, mas, pelo amor de Deus, telespectador da TV Câmara, o homem toma posição de acabar com a venda de droga a céu aberto nessa cidade e aí ainda vem a criticar. Para com isso é uma hipocrisia da sociedade. Qual que é a opinião de vocês em relação a essa questão da internação compulsória, que foi muito também polemizada? Uma pergunta que eu faço para vocês também, é possível se internar ou levar esses doentes para tratamento através do convencimento? Não, como é que você vai fazer? Fazer depósito de pessoas viciadas em algum lugar sem ter a mínima condição de tratar? Tem que ter programa, tem que ser tratado como um programa de saúde pública, entendeu? Claro que tem pessoas ali, algumas pessoas que já estão até no estágio final, praticamente já no fim, claro que essas pessoas têm que ser levadas em conta esse tipo de tratamento. Mas as demais que não estão nesse estágio, a melhor coisa é o convencimento, é a insistência dos agentes de saúde em convencer a pessoa que ela precisa se tratar, que ela é doente. Eu acho que numa situação Sou dessa, contra a internação. Eu não me recordo, falo em 16, 15 ou 20 mil pessoas que usam a droga, crack, maconha, a cocaína. Eu acho que realmente é um caso para o país, porque sai daqui e vão pelos municípios afora. Vão pegando outros estados mais pobres, porque o traficante virá compra do usuário. E você, pessoas que realmente não têm os esclarecimentos aí, você pega pelos lados, pelas periferias da Zona Sul, periferia da Zona Leste, vê o uso de droga que tem. A gente está falando de uma só, do crack. Não. Porque é essa que é mais barata, que tem mais... mais barata. Mas assim, porque ninguém fala dos viciados na cocaína. E o filho dos bacanas? E outros. O filho dos bacanas. Será que aqui nos Jardins não tem filho de bacana que é viciado em cocaína? Alguém defende que ele seja internado? Não, mas o crack é o resto da cocaína. Sim, mas eu estou falando isso. A gente fala ali está se discutindo aqui a Cracolândia. Então tem que se envolver. Porque são pessoas de... Se nós queremos uma cidade e um país, mas ninguém fala a dos gente bacana. precisa se envolver. Não, os órgãos precisam se envolver. O filho dos bacana que vai lá para quebrada da periferia comprar droga que vem usar aqui. Ninguém fala essas coisas. Alguém defende que eles têm que ser também internados de forma compulsória ou da forma que foi tratada lá? Então, esses casos, tudo tem uma parte, no meio, um certo preconceito. Eu vi esses debates semana, Cracolândia. Eu digo, mas ninguém fala das outras drogas. O alcoolismo também é um vício também que leva a pessoa à morte, sim, destrói. A cocaína que é uma leva droga, à morte até mais depressa. Que é uma droga usada por pessoas que têm mais dinheiro, e é comum na sociedade pessoas de classe média usar muito. Ninguém fala nisso, né? Não é que não fala. O povo lá da Cracolândia, mas eles têm uma condição até de tratamento. Entendeu? Eles têm a condição de comprar uma droga melhor e ter uma condição até de tratamento melhor. Entendeu? Isso é uma estrutura que é de pessoas aí bem na sociedade e tem isso daí. Isso realmente é um problema também que vai. Eles vão com vários carros aí, vira e meia, sai reportagem que eles estão na famosa boca e apanhando droga lá para que realmente eles possam usá-la. Mas eu volto a falar que eu acho que precisamos ainda
dar uma condição melhor para aqueles que foram retirados de lá, que estão aí espalhados pela cidade e muito mais na Praça Princesa Isabel. Mas estão espalhados e vão para os bairros toda também. tem, né? Não. Antigamente a periferia a gente não tinha as minis Cracolândia, hoje tem. Nos vários lugares, lá na minha região, do Grajaú até a cidade de Dutra, tem várias mini Cracolândias. Isso aconteceu exatamente por um programa errado, que foi inclusive no governo Kassab. Aqui, quando começou a expulsar o pessoal daqui, com a guarda metropolitana com jato de água e repressão. Aí eles migraram para a periferia. E é o que vai acontecer se usar aquele tipo de ação que foi feita pelo prefeito no domingo, sei lá, domingo passado. Domingo passado. Domingo passado, né? Se continuar fazendo um tipo de ação daquela, pode até sitiar aqui o centro de polícia para poder expulsar viciado. Vamos para a periferia. Só corrigindo uma informação que eu dei aqui, que o irmão da Suzane von Richthofen foi encontrado em um ponto de consumo de crack em Santo Amaro, inclusive em outro ponto aí de droga, e não aqui na região da Luz. Parece que ele estava pulando meu pai entrar numa garagem onde ele talvez queria descansar, dormir, mas realmente uma pessoa que a imprensa traz aí a cultura que ele tem, e você vê o mundo da droga e o mundo do crack. Bom, vereadores, considerações finais, contato, nosso tempo já está chegando ao fim. Alfredinho. Quero agradecer a você, o meu amigo Barão, Toninho Pava, que eu trato carinhosamente Barão. Não, Toninho é verdade, é um cara que está aqui já há muito tempo. 7 mandatos. Quase 30 anos. 7 mandatos, mas é um cara que eu aprendi a gostar. Eu também. Gosto dele mesmo, meu amigo. Aos telespectadores que nos assistiram, e sempre estaremos à disposição, se vocês precisarem, estamos aqui. O contato a gente já está aparecendo ali na tela, agora o vereador Toninho. Eu quero ser recíproca dentro de uma verdade. O Alfredinho é uma pessoa que a gente admira, uma pessoa amiga, pessoa realmente... Podemos ter divergências políticas, mas elas sempre caminham pela amizade, pelo respeito. Quando a gente se trata com respeito mútuo, então realmente as coisas vão cada vez mais nos fortalecendo na nossa amizade. Eu acho que é importante a TV Câmara sempre aqui sai aí com os assuntos diários e que a gente possa esclarecer aqueles que realmente vivem nessa cidade. Uma boa tarde a todos. E estamos já chegando quase no fim de semana, porque amanhã já é sexta, um bom fim de semana a todos aí. É isso aí. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Clipping Eletrônico. Fique agora com a sessão plenária. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.